Hoje você vai aprender que para emagrecer depois dos 40 anos você não pode sofrer ou passar fome. Além disso, não funcionar pode ser extremamente prejudicial para o seu corpo, inclusive prejudicando as suas tentativas futuras de emagrecimento. Ao invés disso, eu vou te mostrar que quando você não passa fome e faz uma alimentação mais agradável, fica muito mais fácil de emagrecer e até de perder a barriga. Se prepara que hoje você vai descobrir por que nada que você tenta para emagrecer dá certo e para aprender o que realmente funciona. Vamos nessa! Meu nome é Felipe Cagiano, eu sou nutricionista e eu atendo especialmente pessoas com mais de 40 anos que querem emagrecer, perder barriga e especialmente manter esse peso perdido, sem passar fome, sem sofrimento, sem alimentos proibidos. Eu atendo presencialmente em São Paulo capital e online para o resto do Brasil e para o mundo inteiro. E lá no Google eu tenho mais de 120 avaliações, todas com nota máxima. E eu também sou o criador da Escola de Emagrecimento, um programa online com mais de 3.000 alunas, focado justamente nesse emagrecimento para sempre e não no emagrecer temporário. E aqui nas redes sociais eu mostro como emagrecimento pode ser muito mais simples e menos confuso do que as pessoas imaginam. Se isso te interessa, já se inscreve no canal. Essa coisa de emagrecer depois dos 40 tá cheia de mitos. E aqui eu tô falando não só para quem tem 41, 42, mas para quem tem 50, 55, 60, não importa. O que importa é que pós-40. As pessoas começam a achar que é impossível de emagrecer depois dos 40 e que você precisa fazer cada vez estratégias mais radicais onde você come menos e passa mais fome. E é claro que isso não vai funcionar. Eu garanto para você que é totalmente possível emagrecer em qualquer idade. A gente tem estudos que mostram pessoas emagrecendo aos 40, aos 50, aos 60, aos 70, até mais. Eu já vi muitos casos assim, tanto das minhas alunas como das minhas pacientes. Então não tenha dúvida, é possível. O que acontece é que com a idade vão acontecendo algumas mudanças no nosso corpo e ele passa a reagir melhor ou pior a certos estímulos. Quando você tenta fazer essas dietas de revista, dietas de seguir um cardápio pronto, dietas radicais, o seu corpo ele vai responder muito pior quando você tem mais idade do que quando você tem menos idade. Então não adianta fazer a dieta maluca que você fez aos 20 anos e deu certo, agora que você está com 47 ou 52. Porque além de não ter resultado, a chance é que isso te prejudique. Depois dos 40 é muito mais fácil de você perder massa muscular e ter algumas deficiências nutricionais, porque seu metabolismo é um pouco menos eficiente na absorção e utilização de certos nutrientes. Então essas dietas que você é muito radical, você deixa de comer muito nutriente e seu corpo não lida bem com isso. E assim, cá entre nós, você com mais idade provavelmente é mais ocupada, tem mais responsabilidade, menos paciência e já passou por muita coisa na vida. Você não vai ter aquela mesma disposição para seguir uma dieta maluca e radical, que mesmo fazendo aos 20 anos, no máximo dá um resultado temporáriozinho, porque é uma dieta péssima. Então primeiro vamos quebrar os principais mitos sobre emagrecimento pós 40 anos. Primeiro, a ideia é que você precisa comer a cada 3 horas para manter seu metabolismo ativo ou mais rápido. Não, isso não faz sentido. A gente já tem vários estudos mostrando que o número de vezes que você come não influencia no seu emagrecimento. E na verdade, se você já tem uma rotina e fica querendo mudar essa rotina para se adequar à nova dieta, a tendência é que vai ser mais difícil de você seguir essa dieta e você vai ter menos resultado. Então não, você não precisa comer a cada 3 horas e muito menos ficar inserindo um monte de lanchinho quando você já nem tem fome. Então esquece isso. Quantas vezes comer? A gente vai chegar nisso quando eu começar a falar o que você deve fazer para emagrecer. Guarda essa informação. Segundo mito, e aqui que eu vejo muita gente frustrada e com raiva. A ideia de que para emagrecer você precisa fazer muito exercício. Precisa ficar horas na academia, fazer muita caminhada, muito treino de força, muito esteira, corrida e sei lá mais o que. Gente, o exercício ele é ótimo para a saúde. Ele é importante para quem tem mais de 40 anos, para ganhar músculo e não perder músculo. Mas para emagrecer, não vai dar jeito. Se você não mudar a sua alimentação, você pode se matar na academia que você não vai ter resultado. Então faça exercício porque é bom para a sua saúde, mas não faça exercício achando que é isso que vai te emagrecer. A conta não vai fechar e quando você gasta mais calorias no exercício, o seu corpo ele tenta compensar esse gasto calórico, diminuindo o que você vai gastar de caloria até o final do dia. Como? Você acaba se mexendo menos, você fica mais sentada, mais deitada e até movimentos involuntários como piscar mais o olho, mexer mais a mão e a cabeça. Então a gente já tem estudos que mostram que o corpo tenta compensar esse gasto calórico do treino. Por isso que para emagrecimento acaba ajudando muito pouco.
Quando a sua alimentação está muito boa para emagrecer, aí sim o treino ele pode potencializar esse resultado. Mas o que eu mais escuto são mulheres com mais de 40 anos que falam, eu me mato na academia e não emagreço, o que está acontecendo? Não está acontecendo nada, é o esperado, porque só o treino não vai emagrecer. Terceiro mito que muita gente acredita. Me diz aqui se você ainda acredita nisso, que alimentos isolados engordam. O que seria isso? Seria, por exemplo, o açúcar engorda. Então, para emagrecer, eu vou cortar o açúcar, porque é o açúcar especificamente que me faz engordar. Eu vou cortar o pão, que o pão engorda. Vou cortar o macarrão, que o macarrão engorda. Eu vou cortar o chocolate engorda. E, gente, não. Esse é um pensamento muito antigo, muito ultrapassado. Os alimentos de forma isolada, eles não engordam. Nem o açúcar. Tem um monte de atleta que consome açúcar e é super magro. Se o açúcar em si engordasse em qualquer contexto, todo mundo comesse chocolate amargo engordaria, porque tem um pouquinho de açúcar no chocolate 90%. E não é isso. Todos os alimentos, eles fazem parte da sua alimentação, da sua dieta. Vamos pensar a dieta aqui sendo o que você come. Raramente a dieta de alguém é ruim por causa de um único alimento. É um conjunto de coisas. Então as pessoas focam muito mais no que tem que cortar, no que tem que tirar, ao invés de montar uma boa alimentação. Então para de ter foco em alimento específico. Até porque a gente já sabe, quando você foca muito no que você não pode comer, aumenta a vontade de comer isso. E quando você fatalmente acaba comendo, você come até mais. Começa a virar uma neura essa coisa de dieta. E falando em neura, o próximo mito é essa ideia de eu preciso comer muito pouco, eu preciso comer pouco, eu preciso diminuir. E aí sabe o que acontece? Você come menos nutriente, você perde mais músculo, sua fome aumenta, e aí quando você vai comer, você não come coisa boa. Por quê? Porque aí na hora de fazer o prato do almoço, você quer comer pouco para emagrecer. Coloca um pouquinho. Aí no meio da tarde você tá com fome. Aí você vai lá e belisca um biscoitinho, que é um alimento pobre nutricionalmente. Aí você dá várias beliscadas ao longo do dia, chega à noite também faz um lanchinho para não comer comida porque quer emagrecer, e aí quando vai ver você comeu mais caloria do que antes, você comeu menos nutriente do que antes, mas você tá com a sensação que você comeu muito pouco. Então, na verdade, você tem que pensar muito mais em aumentar o poder de nutrição dos seus pratos e sentir que você tá comendo mais, que com isso, aí sim vai favorecer o seu emagrecimento, você vai estar comendo comida de melhor qualidade, mais proteína, mais nutriente, e as calorias vão acabar descendo mesmo você com a sensação que está comendo mais. E o quinto mito, que eu vejo que é onde o pessoal cai mais em golpe na internet, são promessas de programas, de chás, de qualquer coisa que promete destravar o metabolismo. Gente, não existe metabolismo travado e não existe coisas que você faz que destravam o metabolismo. Isso é tudo argumento de marketing para te vender curso, para te vender produto, para te vender solução, porque é o que a gente mais quer. A gente quer que assim, nada do que eu estou fazendo errado, nada precisa melhorar. É que eu estou só com uma trava. Se eu destravar isso, eu posso emagrecer. Que bom seria, mas não tem nada disso. A literatura mostra que não é, fiz 40, agora tem um cadeado. Não. A lógica do emagrecimento, ela continua a mesma em qualquer idade. O que muda é que a pessoa com 40 a mais tem outra rotina, tem outra vida, o corpo absorve menos alguns nutrientes, e aí dietas radicais não dão certo mesmo. Mas não que você precisa destravar nada, esquece isso. Enquanto você ficar procurando algo para te destravar o metabolismo, você só vai perder tempo. Isso não existe. Bom, Felipe, o que funciona então? Me conta. Você vai gostar porque são coisas muito mais fáceis do que você vem fazendo. Então aproveita, já deixa o like aqui no vídeo. Quanto mais like, mais gente assiste, e vocês ajudam essa informação a chegar a mais pessoas. A primeira coisa que você tem que fazer para emagrecer depois dos 40 anos é utilizar uma estratégia que eu gosto muito e pouca gente conhece, que chama estratégia da relação proteína-energia. Ao invés de você ficar pensando só em calorias, ficar pensando se o prato está grande ou pequeno, ficar pensando se tem pão ou açúcar na sua dieta, você vai pensar de outra forma. Você vai pensar o seguinte: tenho mais de 40 anos, pessoas com mais de 40 anos absorvem menos a proteína e pessoas com mais de 40 anos têm uma facilidade maior de perder músculo. Então eu preciso aumentar a minha ingestão de proteína, porque meu corpo está precisando demais. E a proteína é o tipo de nutriente que mais ajuda você a ter mais saciedade e menos fome. Ao mesmo tempo que você faz isso, aumentar a proteína, você vai reduzir os alimentos que são fontes de energia. Por quê? Porque você quer perder gordura. E gordura é fonte de energia, a gordura do seu corpo. Então você quer que o seu corpo use a sua gordura como fonte de energia, e não a gordura da alimentação ou o carboidrato da alimentação. Então você vai aumentar a proteína e reduzir um pouco o carboidrato e gordura. Não é cortar, não é deixar de comer, é reduzir um pouco.
Como faz isso? Eu vou te mostrar na prática como que é fácil. Você vai pegar a sua rotina atual de alimentação, ou seja, você não vai começar uma dieta no zero. Você vai olhar para o que você come hoje e dentro disso você vai colocar mais proteína e num segundo momento você vai ver o que tem de carboidrato e gordura e diminuir um pouco. Vamos supor que você almoça arroz, feijão, frango e salada. Usando esse raciocínio, o que você vai fazer? Vai aumentar o frango, que é fonte de proteína, e vai reduzir um pouco o arroz e feijão. É o mesmo prato, mas mexeu na proporção. Vamos supor que você coma à tarde biscoito com requeijão. Biscoito é fonte de carboidrato, requeijão é fonte de gordura. Então você precisa reduzir o carboidrato e gordura e adicionar proteína. E aí você pode fazer várias coisas diferentes. Desde trocar totalmente essa refeição para de repente um iogurte com fruta, ou um shake de whey protein, ou um sanduíche com frango. Ou você vai manter o biscoito, mas colocar uma fonte de proteína nele. Um queijo cottage, um patê de atum, ou qualquer coisa assim. Por quê? Porque você já vai estar melhorando essa relação proteína-energia. Então perguntas do tipo, quantas refeições eu faço? Começa com base no que você faz hoje. Felipe, atualmente eu faço 4 refeições, então você vai manter essas 4 refeições e vai tentar aumentar a proteína e diminuir o carboidrato e gordura de cada refeição. Se ao longo desse processo você perceber, olha, eu sempre fazia um lanche à tarde, agora eu não tenho mais fome. Aí você deixa de fazer esse lanche, porque a sua nova alimentação com mais qualidade vai te deixar com menos fome, aí você vai fazer uma refeição a menos. E pessoal, pensando nessa estratégia, você não precisa fazer nada perfeito, você precisa fazer um pouquinho melhor do que você faz hoje. Eu sei que às vezes no trabalho você não vai conseguir fazer o ideal. Eu sei que às vezes você vai estar na rua. Eu sei que às vezes você vai acabar comendo um chocolate, um doce. Não importa. O que importa é que no total do seu dia você tente comer um pouco mais de proteína e um pouco menos de carboidrato e gordura. Para algumas pessoas vai ser reduzir mais o carboidrato, para outras mais a gordura, e depende de cada caso. Tem uma regra universal dessa parte. O que tem é o geral, mais proteína, menos carboidrato e gordura. E para isso dar certo, não tem como fugir de uma coisa essencial, que é você aprender mais sobre os alimentos. Então você vai ter que saber o que tem mais carboidrato, o que tem mais gordura, o que tem mais proteína, quais alimentos têm um pouco de carboidrato e quais têm muito, quais têm muita gordura e quais têm um pouquinho. Isso se chama educação alimentar. E por mais que pareça chato, é muito mais agradável você aprender a comer e aí conseguir inserir tudo o que você gosta, comer os nutrientes que você precisa, ter músculo, ter força e conseguir emagrecer para sempre, do que ficar sempre atrás da lista do que pode ou não pode comer, do cardápio pronto que alguém te passou, e aí você vai seguir uma semana, vai encher o saco, não vai ter resultado nenhum e talvez vai ter até perdido músculo. Então não adianta, gente. Se você quer realmente emagrecer para sempre, envolve aprendizado, envolve aprender sobre os alimentos, sobre como fazer combinações, sobre como comer bem de verdade. Aqui no meu canal eu tenho muitos vídeos que ensinam muita coisa. Então já se inscreve no canal, procura os outros vídeos depois. Só que se você quer ter um resultado mais rápido, com menos erro e ter mais segurança, eu tenho a Escola de Emagrecimento, que é meu programa online focado justamente nisso. Por isso o nome. Você vai aprender a comer, vai aprender a fazer suas refeições de uma forma muito fácil, no aplicativo próprio, podendo tirar dúvida comigo, eu respondo às alunas, podendo tirar dúvida com as monitoras da escola, que são alunas que já tiveram o processo de emagrecimento delas e agora estão ajudando as outras alunas, com a Nutri, que é a nossa inteligência artificial treinada por mim, e usando várias ferramentas que tem lá na escola. A gente tem centenas e centenas de casos de sucesso, especialmente de mulheres com mais de 40 anos, e até o final desse mês de junho a gente está com uma super oferta. É um grande desconto, praticamente 50% de desconto, menos de R$50 por mês se você pegar o parcelado, e um monte de bônus. E mesmo que você esteja vendo esse vídeo depois que acabou a promoção, de vez em quando a gente faz ofertas para a escola de emagrecimento, e até o preço normal dela não tem nada de absurdo. Então clica no link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado para conhecer mais a escola, que eu acho que vai te ajudar muito. E a gente chega na grande conclusão, que é o seguinte: se você faz uma dieta que você sofre e passa fome, essa dieta não vai durar. Se a dieta não vai durar, você não vai conseguir fazê-la por tempo suficiente para ter os resultados que você quer. Por que as pessoas não conseguem perder barriga depois dos 40? Porque para perder barriga você tem que começar a dieta, você tem que continuar na dieta e perdendo peso até chegar a vez da barriga. Mas o pessoal para antes, aí não dá tempo. E por que o pessoal para antes? Porque escolhe estratégias muito difíceis de se fazer, muito sofridas, que são estratégias temporárias e curtas. Não adianta. Você precisa mudar a sua alimentação e manter isso para sempre. E para manter para sempre precisa ser agradável. Então, para a gente fazer um resumão dos principais
pontos. Esquece essa coisa de comer a cada 3 horas. Esquece essa coisa que só com exercício você vai emagrecer. Não, o principal é a alimentação. Esquece esse foco em comer pouco e que tem alimentos que não pode comer. Não existe isso. E esquece que você precisa destravar o metabolismo. Isso é balela. O que vai te ajudar? Pensar na relação proteína-energia, aplicar isso nas refeições que você já faz e aprendendo cada vez mais sobre os alimentos. Não é difícil. Com a ajuda da internet hoje é muito fácil. E aí você vai tentando melhorar a sua alimentação normal e levando isso para sempre. Não pensar que é uma dieta temporária. E aqui no meu canal eu já te ajudo muito com isso. Eu tenho um vídeo aqui onde eu mostro quais são as melhores combinações de alimentos. Alimentos você pode comer junto ou preparar refeições assim que vão te dar mais resultado. Para ver esse vídeo, clica aqui. Agora, se você quiser aprender qual que são as melhores maneiras de aumentar essa proteína na sua alimentação, que talvez você esteja meio perdida com isso, vê esse vídeo aqui. Aqui eu mostro como aumentar a proteína de maneira mais inteligente e fácil. Espero que você tenha gostado e até a próxima.